Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é Planeje o Quadrimestre comigo. Eu gravei pra vocês enquanto eu me planejava e eu vou explicar o que eu fiz e vocês vão acompanhar ao longo do vídeo enquanto eu falo aqui pra vocês o passo a passo. Lembrando que já tem uma série de vídeos aqui no canal ensinando como eu me planejo desde o meu planejamento diário até o meu planejamento anual. O passo a passo tá especificado lá no vídeo e o porquê de cada coisa. Nesse aqui eu só vou mostrar como eu fiz pra planejar esse último quadrimestre de 2024, porque em 4 meses dá pra gente correr atrás aí do prejuízo de não ter cumprido as metas. Mas lá nos vídeos sobre planejamento em si, eu explico um pouco sobre como eu encaro metas e como elas mudam ao longo do ano, nossas prioridades vão mudando. Em primeiro lugar, a minha parte preferida é a que vem primeiro, é montar o mood board dos próximos 4 meses. Primeiro passo é entrar no Pinterest e fazer capa nova. Mas para isso a gente tem que definir as áreas que a gente vai planejar, aquelas 6 que eu comentei com vocês no vídeo sobre planejamento do quadrimestre, que são as áreas que eu planejo a cada semestre. Então agora eu vou escolher as fotos para representar as 6 áreas dos próximos 4 meses. Então eu vou no Pinterest e dessa vez eu usei fotos minhas também. Então assim, tipo aquilo de essa é a personalidade que eu quero ter. Então, eu já adicionei fotos de lazer, de coisas que eu quero fazer, de estudos, fotos que eu mesma tinha tirado, fotos da minha rotina, fotos que eu peguei no Pinterest, que eram instagramáveis e mais bonitinhas. E aí eu fui mesclando essas duas coisas, vocês vão ver que eu botei muita foto dessa vez. E eu fiz meio que uma colagem, uma por cima da outra. Geralmente eu faço encaixes, como eu faço nas capas aqui do YouTube. E meu toque não surtou, eu fiz colagem, fiz uma por cima da outra e ficou bonitinho. Sinceramente, de todos que eu já fiz, esse foi meu preferido até agora. Eu vou ver se eu consigo deixar, tipo, uma retrospectiva aqui de todos os que eu já fiz. Acho que eu já fiz uns 4 ou 5. Eu tô fazendo desde o ano passado. E a primeiro é definir, fazer essa capa. E eu tenho um modelinho no Canva, que é tipo uma apresentação de slides, que é aquela reunião que eu faço comigo mesma a cada 4 meses pra definir como é que vão ser os próximos 4. É como se eu fosse uma empresa. E aí eu planejo áreas da minha vida e escolhidas as fotos, feito meu mood board, que é a minha parte preferida, eu vou para as áreas da vida. Eu gosto de fazer no papel, né? Eu uso meu planner, ele tá aqui, vou mostrar pra vocês. Esse planner aqui fui eu que fiz, no caso a parte interna, né? A capa eu comprei pronta. Aí eu tenho a área do quadrimestre, eu escrevi minhas metas aqui, mas para escrever as desses quadrimestre, eu tanto penso na minha vida para os próximos 4 meses, quanto eu olho para trás. Então, na primeira parte do vídeo, ou melhor, na segunda parte, vocês vão ver traçando as metas, mas olhando as metas do quadrimestre passado. Então, assim, eu começo com espiritual, aí tem espiritual, intelectual, físico, financeiro, e tem uma parte que é eu comigo mesma, sobre quem eu quero ser, e tem a parte das leituras também. Essas são algumas das áreas que eu planejei. Eu botei 8 áreas, porque eu adicionei mais 2 que eu não tenho lá, mas que estão ali porque eu quero manter essas coisas em mente, são coisas que viram mais na minha cabeça. Eu falei, vou pôr no papel, né, porque a ideia no papel a gente começa a pôr em prática. Dessas áreas, eu olho quais foram as minhas metas para o quadrimestre passado. E aí a primeira coisa é quais eu cumpri, e aí elas são riscadas, porque eu já fiz, quais eu não cumpri. E aí a partir das que eu não cumpri, eu faço outras 2 perguntas. Por que eu não cumpri? E se eu não cumpri porque não deu tempo, porque eu não priorizei aquilo, ela entra na lista de novo. E se ela ainda faz sentido. Se ela continua fazendo sentido, ela vai. Se ela não continua, eu vou excluir. Porque assim, às vezes a gente insiste muito numa coisa que não faz sentido dentro da nossa rotina. Fazia sentido, sei lá, em janeiro, fazia sentido em maio, quando eu planejei o quadrimestre passado, mas agora, pro final do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, não faz. E aí eu primeiro olho isso, será que isso realmente faz sentido? Será que não faz sentido? Enfim. E aí eu vou definindo as metas por área. Às vezes eu diminuo. Esse semestre, por exemplo, eu enxuguei bastante, porque eu sei que final de ano é mais corrido. E eu gosto de metas realistas também. Isso é uma das coisas que eu falo no vídeo do quadrimestre. São metas quantificadas, apesar de elas não serem eu vou fazer isso todo dia, são metas mais gerais, ainda assim elas são quantificadas. Então, por exemplo, dessa vez eu botei 2 livros só, porque todos esses meses que eu planejei, todas as vezes que eu planejei o quadrimestre, eu li um monte de livro. Mais de 10 a cada quadrimestre. Eu tenho um volume de leitura alto quando eu consigo conciliar com a faculdade. Ou então, em um mês só, eu bato a meta de leitura, ou mais às vezes. Um mês que teve mais tempo.
Só que eu quase nunca leio o que tá lá na lista. Eu leio porque às vezes a leitura não tá funcionando naquele momento e aí num outro mês ou num outro quadrimestre você pega e a leitura flui. Então eu respeito muito esse fluxo. Se a leitura tá fluindo, eu vou ler. Se ela não tá fluindo, eu não vou ler. Às vezes não faz sentido naquele momento, não funciona, enfim. Qualquer que seja o motivo, dessa vez eu coloquei 2 livros que eu quero muito ler e provavelmente a leitura vai fluir por causa disso. Então eu fui bem respeitosa, assim, em questão de metas, tudo que era possível eu coloquei. O que eu achei que não dava tempo de fazer nesse tempo, não tá também. E tudo bem se não fizer, porque às vezes as prioridades mudam e é isso. Aí eu defino essas metas, revisito as minhas metas, vejo se ainda faz sentido e traço as metas pro próximo quadrimestre. E aí, gente, eu traço até 4 metas por área, tirando a área física, que são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Quando são coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo, por exemplo, parte das metas do físico é alimentação saudável e exercício físico. São coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo. E também precisa acontecer ao mesmo tempo que eu faço skincare constantemente, por exemplo, que é uma das outras metas. Entendem? Tem coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, na área do físico, tem sempre muitas metas. De qualquer forma, eu vou traçando essas metas e eu tento traçar, por exemplo, uma por mês. Livros, um livro por mês. Pode ser que eu leia mais, pode ser que eu leia menos, pode ser que eu nem termine nenhuma das leituras que eu coloquei. A gente nunca sabe. É pra planejar, mas o futuro ao Senhor pertence. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas a meta é que dê, né? E a gente planeja pra dar, pra fazer certinho. E é isso. Então, algumas áreas, por exemplo, estudos, 4 metas. Para outras, menos. Depende muito. Mas basicamente é isso. E eu coloquei também, dessa vez, isso é novidade. Aproveitei que tinha a página em branco aqui. Tem várias dessas páginas em branco. Deixa eu ver se tem uma aqui que esteja em branco mesmo. Que eu não tenho nada escrito. Dessa aqui. E aí eu coloquei um projeto que eu estou trabalhando e para trazer novidades. Mas eu também coloquei metas não quantificadas. E aí são coisas mais gerais que eu não coloquei hábitos para tornar elas reais, sabe? A gente conversou muito sobre isso, sobre eu tenho um objetivo, esse objetivo tem um caminho para chegar até ele. Esse caminho é definido por hábitos. E aí eu defino esses hábitos por dia. Por isso que a gente vem do grande, do planejamento macro, para o planejamento micro. Essas metas não quantificadas não tem planejamento micro. Metas gerais, elas vão até exigir hábitos, mas são coisas que ou já estão inseridas no meu dia a dia, ou não são coisas tão importantes, ou que eu preciso colocar em prática agora, como eu priorizei as outras. São metas gerais, é para isso acontecer, quero que vá. Eu quero ter em mente essas coisas, então tem ali. 2 delas eu já bati porque eu tinha definido quando virou 6 meses. Eu falei, não, eu quero ter metas para os próximos 6. E eram 4 na época, 2 eu bati, faltam 2. E aí, como eu sou bem tranquila, eu adicionei mais uma, que são 2. Mas é bem geral, é decorar pro Natal, eu quero fazer isso, adoro Natal. E talvez eu filme pra vocês dessa vez, faça um vlog disso, agora que eu estou aqui ó, constantemente no YouTube. Amo decorar pro Natal e pintar bolinhas, enfim, adoro Natal. Mas basicamente é isso. O planejamento do quadrimestre é meio que pra definir uma rota. E ele é o primeiro planejamento. Eu vou gravar mais, tem mais 3 vídeos. Tem 3 vídeos desses que vão sair. Quadrimestre, mês e semana. E aí se vocês quiserem outros, tipo planejando o ano, minhas metas anuais, né? Aquela visão que eu falei pra vocês mais geral. Ou então sobre o planejamento diário, eu faço outro vídeo. Por enquanto temos esses aí pra sair, que é mês, quadrimestre, mês e semana. Que eu já gravei pra vocês e vocês vão ver aí nas próximas semanas. Isso primeiro eu planejo o quadrimestre e aí um final de semana a cada 4 meses isso acontece. Eu planejo o quadrimestre, o mês e a semana. Idealmente, geralmente não dá pra fazer tudo no mesmo dia porque eu adoro um frufru e eu me enfeito muito e quando eu vejo o tempo passou. Mas assim, não precisa ser uma coisa demorada. O método que eu criei de planejamento tá disponível, vou deixar o link do planner aqui na bio. Ele é um método rápido, ele é tão simples assim, de layout e de protocolo, digamos assim, né, de partes, né, passo, procedimento que a gente usa no direito, que eu não levei 12 minutos para planejar o quadrimestre e acho que eu levei em média 12 minutos para planejar um mês. A semana que tem mais pormenorzinhos e inclusive errei tudo, errei de fora a fora a data. Foi muito engraçado hoje de manhã quando eu percebi. Demorou mais, levou 15 minutos, eu gravei pra vocês, não gravei em time-lapse, eu gravei tudo mesmo, inclusive acabei com a minha memória no processo do telefone. Eu tive que apagar um monte de vídeo, mas aí também limpei meu iCloud. Enfim, coisas que acontecem com
quem grava pelo telefone. O que demorou mais foi planejar a semana, levou 15 minutos, ou seja, não precisa ser demorado, não precisa ser um saco, não precisa ser doído e vai ajudar a você ter metas, saber pra onde você tá indo, por que você tá fazendo o que você tá fazendo nos próximos meses. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado pra entender, agora não mais só na teoria, mas também na prática, como eu planejo meu quadrimestre e o quão isso é importante para construir os hábitos que eu vou ter dentro da minha rotina e também construir a intencionalidade e o motivo por trás deles. É muito fácil a gente desistir de uma rotina nova, de um hábito novo, mas quando a gente tem um motivo, uma motivação, nós temos aqui um vídeo sobre isso, quando nós temos um motivo para ação, fica tudo mais fácil. E era isso que eu queria passar para vocês, é por isso que eu planejo, para ter um motivo para agir e saber por que eu tô agindo e agir com intencionalidade. Isso é super importante na nossa vida, facilita e deixa o caminho mais leve. É isso. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.